Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje com a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos estudar páginas 98 até 101. Não é muita coisa, porque é alguma coisa que vocês já estão acostumados a fazer, que é trabalhar com gráficos. Vocês já conhecem gráficos, a gente já trabalha com gráfico, por exemplo, em geografia, em ciências. Então aqui a gente vai aprender uma forma diferente de trabalhar com esses gráficos, de fazer análises, certo? De fazer até cálculos com os dados que eles oferecem. Então vamos lá, página 98 para iniciar. Interpretar gráficos. Número 1. Observe de que modo alguns gráficos apresentam as informações. Este é um gráfico de barra simples ou de coluna simples, então este é o nome dele, gráfico de barra simples ou gráfico de coluna simples, certo? Ele mostra o número de idosos na população brasileira em 3 levantamentos recentes, então em 1991, 2000 e 2010. Não são tão recentes assim, mas é isso que ele informa, o total de habitantes com 70 anos ou mais, certo? Continuando, nós vamos para o número 2. Para identificar quantos homens e quantas mulheres há nessa população, foi construído um gráfico de barras múltiplas. Então perceba que no primeiro gráfico de barra simples, a gente só tem um dado, o número de idosos. É somente um dado, número de idosos a cada ano aqui apresentado no gráfico. Já nesse número 2, no segundo tipo de gráfico, nós temos o gráfico de barras múltiplas, que ele divide as informações, ele não pega só o número total de idosos, ele divide o total de idosos entre homens e mulheres a cada ano, certo? Também 91, 2000 e 2010. Em azul temos o número de homens com mais de 70 anos ou mais, e em vermelho nós temos o número de mulheres com 70 anos ou mais, certo? Então aqui nós temos esses dois tipos de gráficos, barras simples e barras múltiplas, ok? Então aqui é só pra gente conversar, continuando página 99. Agora a gente começa a fazer sim os exercícios. Então 3. Consulte os gráficos apresentados e responda, letra A. Quantos eram os habitantes do Brasil com mais de 70 anos em 91, em 2000 e em 2010? Isso aqui está perguntando somente habitantes, certo? Em qual gráfico você vai olhar? Depois, B. Sem olhar os números, responda: há mais homens ou mais mulheres nessa faixa etária? Então você não vai olhar os números, você vai olhar somente a indicação do gráfico para responder essa questão, tá bom? Aí tem um ponto embaixo. Agora calcule a diferença numérica entre as duas categorias em 2010. Então você vai pegar os dados de 2010 e vai calcular quantas mulheres tem, se a gente olhar lá em 2010. Quantas mulheres tem, menos quantos homens tem. É essa a diferença, certo? Então, quantas mulheres há a mais do que homens? C. Observando o gráfico da atividade 1, podemos dizer que a população idosa no Brasil em 2010 era mais que o dobro da que havia em 1991. Então, se você observar o gráfico da atividade 1, certo? O primeiro gráfico de barra simples, podemos dizer que a população idosa no Brasil em 2010 foi registrado mais que o dobro que em 1991? Sim ou não? Então, pessoal, exercícios D, 4 e 5 nós não vamos fazer, tá bom? Vai ser só até aí da página 99 e agora nós vamos para a página 100, ok? Vamos lá dar continuidade.
Então, aqui nós vamos ver os gráficos de setores, continuando aí com os gráficos, certo? Popularmente conhecido como gráfico de pizza, tá? O gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza, é utilizado para representar as diferentes partes de um todo. Estes gráficos de setores mostram os passatempos preferidos de 40 alunos de cada turma de uma escola. Observe e converse sobre ele com os colegas e o professor. Então, nós temos, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Aí, em laranja, nós temos brincar no parque, azul, ler, rosa, pescar, verde, ouvir música e roxo, assistir à TV, certo? Olha a diferença entre cada turma, as preferências, tá? Então lá, 7. As questões referem-se aos gráficos de setores na atividade 6, tá bom? Então, letra A. Em qual ano houve mais interessados em pescar? Se você pegar a cor do pescar, que é o rosa, em qual ano o rosa tá maior? Qual ano tem mais gente que gosta de pescar? Então, você coloca aí. B. Em quais anos houve menos interessados em brincar no parque? A cor do brincar no parque é o laranja. Em quais anos tem menos? C. Quantos alunos do segundo ano preferem ler? Quantos alunos do segundo ano preferem ler? Se a gente olhar lá, ler, a gente pensar que foram entrevistados 40 alunos em cada turma. Se a gente pegar um círculo e dividir ele do jeito que ele tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, será que tá embaçado? Acho que tá embaçado. Se a gente pegar o círculo e dividir, fizer uma linha na horizontal e uma na vertical, é como se a gente estivesse contando 10 alunos em cada uma dessas partes do círculo. Então, quantos alunos a gente consegue calcular do segundo ano que preferem ler? Letra D. Encontre a quantidade de alunos que preferem brincar no parque em todos os anos. Quantos alunos mais ou menos? Letra E. Em que anos a quantidade de alunos que prefere ler foi maior que a quantidade de alunos que prefere pescar? Ok? Página 101, número 8. Veja a tabela que Lia usou para marcar a quantidade de elementos de suas coleções, semana a semana, durante o mês de fevereiro. Então, ela tem coleção de selos, de papéis de carta e de latas. Olha a quantidade inicial de selos, 90, aí no dia 8, 126, aí no dia 15, 126, no dia 22, 170, no dia 28, 189. Então, aqui, a quantidade da coleção dela de selos foi aumentando. O mesmo aconteceu com de papéis de carta e com as latas, certo? Agora, observe o gráfico que ela fez no computador com base na tabela. Então, olha lá. Ela colocou de azul o número de latas, em roxo o número de papéis de carta e em laranja o número de selos. A quantidade inicial de latas era 20, então repare que a linha azul começa lá no 20 e vai aumentando de acordo com a quantidade que a coleção dela aumentou. Então a quantidade inicial é 20. No dia 8, ela passou para 45 latas, então subiu essa linha. Daí no dia 15, ela passou para 91 latas, subiu essa linha. E assim foi subindo todas as coleções, lata, papéis de carta e selos, certo? Esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de linhas. E, em geral, é usado para acompanhar a evolução de dados durante certo período de tempo. Nós fizemos um pequeno gráfico envolvendo a temperatura, vocês se lembram? Vocês chegaram a fazer? Eu sei que nem todos têm conseguido fazer as lições, mas quem fez conseguiu ver isso, certo? Então, vamos às questões. Letra A.
as informações em ambos são as mesmas? Então, as informações na tabela e as informações no gráfico que a gente tem aqui são as mesmas? B. Como a tabela e o gráfico apresentam as informações? Então, a tabela apresenta as informações de forma evolutiva, que foi aumentando a quantidade, e o gráfico, ele apresenta a mesma coisa? As informações são isoladas? Como a gente consegue ver esse crescimento? E C, na sua opinião, qual dos dois é mais fácil de ler e interpretar? Qual dos dois é o mais fácil? Você tem os dados aí de forma mais fácil, tá bom? Essas questões aqui você consegue responder aí no cantinho do livro mesmo, não precisa colocar no caderno não, que as respostas são curtinhas. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, até nossa próxima aula. Um beijo!